elétrica. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Gonçalves e está no ar o Agora Elétrica! Está no ar o Agora Elétrica e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é basicamente o que todo eletricista ou você que quer fazer algum reparo elétrico acaba se deparando. Hoje nós vamos falar a respeito de emendas. Mas nós não vamos também sair por aí enchendo o saco com um monte de norma técnica não. Vamos partir aqui por uma receita de bolo, certo? Normalmente nós, pelo menos por experiência própria, eu posso dizer que mais da metade dos problemas elétricos que acabam acontecendo principalmente nas residências tem a ver principalmente com a questão das emendas. Porque muitas pessoas não sabem fazer uma emenda adequada. Aí muitos perguntam, poxa, quer dizer que existem formas de se fazer emenda? Sim, existem diversas formas de se fazer emendas. Nós vamos estar apresentando uma por uma para vocês. Quando é necessário fazermos essas emendas, existe uma série de normas e padrões que é necessário se seguir. Por quê? Porque quando você vai fazer a emenda de um cabo, naquele ponto você gera um ponto de resistência maior do que se ele fosse um cabo inteiriço. Se naquele ponto não houver uma junção adequada dos cabos, você pode gerar um ponto de aquecimento, danificando também o isolante e além do aquecimento em si que vai prejudicar os cabos. Então vamos lá pessoal, eu vou mostrar para vocês os três tipos principais de emenda que nós temos, que são a emenda de prolongamento, a emenda de derivação e a emenda que costumamos chamar de rabo de rato. Vamos parar deixando linguiça logo para essa prática, rapaz? Então pessoal, eu estou aqui com esse cabinho aqui. Ele é um cabinho de 2,5 mm, né? Só para exemplificar aqui para vocês, tá? Aqui eu já decapei as pontinhas dele. O ideal quando você vai decapar um cabo para fazer um prolongamento, como é esse caso aqui, veja que eu decapei uma certa quantidade de fio que vai ser o suficiente para enrolar. Fica ali em uma média de cerca de 20 vezes a sua seção nominal. Esse cabo aqui ele é de 2,5 mm. Então 20 vezes essa seção nominal daria 50 milímetros, que é ali algo em torno não, é 5 centímetros. Então ele está decapado aqui em 5 centímetros, certo? Mas, pô, eu vou sair aí medindo com uma régua? Não. Então você tem que ter o bom senso de pegar uma quantidade ideal que você consiga fazer a emenda certinha. Certo? Aqui, a técnica implica no seguinte. Você deve pegar, cruzar um fio por cima do outro, da forma que você achar melhor, se você for destro, se você for canhoto, o lado que você vira não importa. Formando aqui um ângulo aproximado de 120 graus. Um ângulo aproximado. Você não pode fazer ele deitar demais, também não pode fazer ele aberto, fechado demais, tá? Então você mede aí uma base aí de uns 120 graus, que é mais ou menos aqui, tá? Deixando um leve espaçamento aqui, porque é aqui onde o fio anterior vai se sobrepor em cima do cabo que você vai emendar. Então aqui você faz dessa seguinte forma. Você deixa esse espaçamentozinho aqui, de ambos os lados. A decapada tem que ser o mesmo tamanho para ambos os lados do cabo, tá? E você vem enrolando ele aqui. Enrola. Você tem que tentar deixá-lo o mais uniformemente distribuído possível, tá? Foi um lado, tá? Ficou assim. Agora nós vamos para o outro. Perceba aqui o movimento. Estou tentando enquadrar bem na câmera para você pegar certinho. Certo?
certo? Aqui, essa aqui é uma emenda de prolongamento, tá? A única coisa que você precisa fazer é pegar, colocar os fios em 120 graus, deixar um espaço para que você possa passar os cabos e eles poderem intercalar um no outro. E essa emenda, ela é bem firme, ela não se desmancha quando é bem feita, tá? Se você quiser, você também pode estar soldando a emenda para melhorar a condutibilidade dela, ou se não, você pode estar isolando ela. Lembre-se, quando você for passar fita isolante, a fita tem que ter a mesma camada do cabo isolante, tá? A mesma camada de isolante do cabo, você tem que colocar de fita em cima da emenda. Eu aconselho que você sempre comece antes da emenda e que a fita ultrapasse o ponto da emenda, que é para poder cobrir toda uma área com um isolante confiável, certo? Então esse aqui, pessoal, foi o prolongamento. Pessoal, agora nós vamos partir para a emenda de derivação. Aqui você pode ver que eu tenho um outro cabinho flexível de 2,5. Eu uso principalmente o cabo de 2,5 porque é o cabo que eu tenho mais em abundância aqui, certo? Aqui você percebe que eu dei uma sangrada no cabo. Quando nós decapamos assim no centro do cabo e fazemos esse tipo de corte, nós costumamos dizer que nós sangramos o cabo, certo? Esse daqui não derrama sangue, embora seja vermelho, né? O sangue desse bichinho aqui é cobre, velho, né? Enfim. E aqui eu tenho o cabo na qual eu vou fazer a derivação dele, certo? Certo. Aqui você percebe que eu, de novo, decapei em torno de 5 centímetros aqui desse cabo de 2,5, certo? Agora aqui nessa derivação, você concorda que eu só vou enrolar um cabo aqui? Eu não vou mais ter um cabo enrolando no outro. Eu vou ter esse cabo aqui dando as voltas. Então essa decapada aqui pode ser metade daquela seção. No caso aqui eu decapei em torno de 2,5 centímetros, né? Não mais os 5, mas os 2,5 centímetros. E já é mais do que o suficiente para eu conseguir enrolar este cabo aqui. Então nessa derivação aqui é basicamente feito da mesma forma que é feito o prolongamento. Você vai fazer o que? Você vai, nesse caso, encostar os dois pontos dessa forma aqui em um ângulo praticamente 90 graus, tá? Você vai chegar aqui no cabo e vai simplesmente enrolá-lo, tá? Enrolá-lo. Essa técnica também vale para cabos rígidos. Só que os cabos rígidos, no geral, você precisa utilizar de 2 alicates, porque pelo próprio nome deles já diz, é rígido. Com a mão se torna muito difícil mesmo de conseguirmos enrolá-lo um cabo no outro. Então, no geral, a gente acaba usando 2 alicates. Aqui, vocês viram, eu coloquei o cabo aqui em ângulo de 90 graus e fui simplesmente enrolando ele de forma que ele ficou assim, ó, bem uniformemente distribuído. A minha luz não é muito boa, mas acredito que vocês estão conseguindo ver aí tranquilamente o cabo bem distribuído. E lembre-se, sempre que você fizer uma emenda, tá? Ou uma derivação, um prolongamento, um rabo de rato, é interessante você pegar o seu alicate, tá? É interessante você pegar o seu alicate e dar sempre aquela famosa arrochadinha, que é para que você consiga um melhor aperto e uma melhor condutibilidade aqui. Depois, em um outro vídeo, eu vou explicar o porquê que a resistência nesse ponto da emenda, por mais unificada que ela fique, você acaba tendo perdas na condutibilidade neste ponto. Por isso que é necessário você fazer uma emenda de qualidade. Então, pessoal, essa daqui foi a derivação. Bem, pessoal, vamos agora para a terceira e última emenda aqui do nosso tutorial, da nossa aula, né? Vocês percebem que eu estou com um cabinho de 2,5 novamente. Você pode fazer isso com cabo de 4, de 6, com cabo praticamente de qualquer bitola. Só que depois eu vou mostrar formas de fazer essas emendas diferentes,
Porque quando o cabo tem uma bitola muito grossa, essas emendas passam a se tornar muito difíceis e passam a se tornar inviáveis, até pelo fato de você ter que decapar. Às vezes você tem que decapar uma quantidade muito grande, aí costuma ser a hora de apelar para conectores, alguma coisa do tipo que esteja facilitando a nossa vida, certo? Então aqui eu continuo com um cabinho de 2,5, voltei a decapar ele ali nos 20 vezes a sua seção nominal, 5 centímetros. E aqui nós vamos fazer o rabo de rato. O rabo de rato, como eu disse anteriormente, costuma ser uma emenda provisória. Às vezes você está fazendo um trabalho, você precisa fazer a emenda para colocar ali, ligar alguma máquina, alguma coisa, e essa emenda depois ela vai sair. Então, no geral, nós utilizamos esse rabo de rato, tá? Mas depois, dependendo da quantidade de fio que você vai emendar, a derivação não resolve. Então a gente faz umas variações do rabo de rato, que em outros vídeos eu mostro. Mas basicamente aqui vai funcionar da mesma forma que o prolongamento. Você vai colocar os cabos aqui em um ângulo de 120 graus também, tá? Em um ângulo de 120 graus. Só que nesse caso as suas bases são bem encostadas. Não é que nem a derivação que você deixa aquele espaçozinho assim para enrolar um cabo no outro. Nesse caso eles são assim, juntos, bem colados, tá? Então nesse caso aqui você pega, é basicamente uma amarração de fios, não deixa de ser. Toda a emenda acaba sendo uma amarração de fios. Com elas em 120 graus você só tem que vir enrolando, tá? Os cabinhos vão abrir assim em forma de vassoura, mas não tem problema, tá? É bom que ele fica uniformemente distribuídos, eles intercalam quando você faz ela em 120 graus, tá? E você vai vindo aqui na maior paciência do mundo. O mundo pode acabar lá fora, mas você tá ali fazendo o seu cabinho aqui, te enchendo o saco, tá? Aqui, pessoal. Terminado de enrolar, ele vai ficar com essa aparência aqui, tá? Essa aparênciazinha aqui. Você percebe que ele ficou aqui pontiagudo, certo? Então você vai vir com o seu alicate, com o seu alicatinho, tá? Vai dar uma arrochada nele, tá? Vai dar aquela famosa arrochadinha. Vai chegar aqui na ponta do excedente e vai meter o alicate nele. Graças a Deus, meu alicate é uma bênção. Corta mais ou menos bem. E ele vai ficar assim. Com o próprio alicate você vem dar aquele arrematezinho. E a aparência do seu rabo de rato por enquanto está assim, certo? Porém, ele é necessário que você faça uma trava nele para que com o tempo esse cobre não venha começar a desenrolar. Então no caso aqui, você vai pegar o seu alicate, vai torcer ele bem no meio mesmo. Percebe como é que vai vindo aqui, ó, bem no meio. Vai pegar seu alicate, torcer ele bem no meio, tá? E ele vai fazer essa curva aqui. Quando ele fizer essa curva, você pode vir aqui, ó, e apertar. Você vem com o seu alicate e prensa ele aqui, tá? E o seu rabo de rato, ele ficou assim, com essa aparência, tá? E a única coisa que você vai precisar fazer nesse caso aqui é colocar a fita isolante, isolá-lo e está acabada a nossa aula aí de emendas. E se você gostou, clique em gostei e favorite o vídeo.